Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia e estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Sim, galerinha, a gente voltou aí, vamos gravar vídeos para vocês e, bora lá, porque daqui a pouco já começa aí as inscrições do Enem 2021 e daqui a pouco começa o Enem de 2021, né? Então, vamos preparar aí, vamos gravar mais vídeos para vocês, né? Caso vocês tenham dúvidas também, podem deixar nos comentários que a gente vai fazer o possível para para responder vocês, beleza? Então tá, a gente tá corrigindo aqui, né? A gente parou aí na resolução do Enem de 2019. Segunda aplicação, a gente tá fazendo segunda aplicação, lembrando que tem a playlist completa da primeira aplicação, então não deixe de acompanhar aí que tem a playlist completa, tá bom? A gente tá fazendo aí a resolução da segunda aplicação, caderno azul, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 25, isso, a gente parou na questão, isso, a gente vai para a questão 25 do Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul, né, do Enem PPL. Beleza. A questão 25 de linguagens, ela descreve o seguinte, olha só, biografia de Passárgada, né, é bem interessante, olha só. Quando tinha 15 anos e traduzia na classe de grego de Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro. O antigo. Nas montanhas do sul, na Pérsia, para lá passar os verões, a minha imaginação de adolescente começou a trabalhar. E vi Passárgada, e vivi durante alguns anos em Passárgada. Mais de 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este grito de evasão: vou-me embora para Passárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão, nas mesmas circunstâncias. Dessa vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Ao correr da pena. Deixa eu voltar aqui, gente, que houve um probleminha, isso. Ao correr da pena. Se há belezas em vou-me embora para Passárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta, etc. Aqui no caso, né, é de Manuel Bandeira, itinerário de Passárgada, né? Beleza. Aí o texto descreve o seguinte, olha só, a questão descreve o seguinte: o texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em vou-me embora para Passárgada aqui no caso o que, né? Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. B. Decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção. C. Ratifica as informações do senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico. D. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega, ou remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira, marcado por desigualdades sociais e econômicas. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Olha só. Vai se tratar aí, né? Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Porque, olha só, depois eu vou explicar para vocês por que é a letra A. Beleza, vamos ver aqui primeiro por que não são as outras, né? Olha só. B. Decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção. Tá, beleza, vamos ver o poema.
Tá, aí ele descreve. Quando eu tinha 15 anos, traduzido na classe de grego de Dom Pedro II, aí tá. Beleza. Mais de 20 anos depois, no momento de profundo desânimo. Opa, peraí, profundo desânimo? Então, no decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção, não, né? Se vocês forem ler o poema, ele tem aqui no caso, como se diz, oscilações, né? Ele descreve aí de uma lembrança da imaginação de adolescente e depois ele também descreve um momento de profundo desânimo. Então, assim, não é de extrema emoção, né? Aqui no caso. Então, a letra B vocês já descartam aí, não pode ser aí de extrema emoção, não, tá bom? C. Ratifica as informações de senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico, um senso comum de que ele é um lugar utópico, né? Vamos ver aqui, olha só. Tá, aí ele descreve, né? As lembranças que ele teve, né? Antigas montanhas da Pérsia, para lá passar os verões. Minha imaginação adolescente, ele descreve sobre imaginação, mas é um lugar utópico, de senso comum. Olha só, ele descreve as belezas, tá. Dessa vez, aqui no caso, olha só, as histórias que minha ama seca mulata me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta. É um senso comum aqui que seria um lugar utópico? Está sendo comum, né? Todos acham no poema. Aqui no caso não pode ser comparado como um lugar utópico porque ele descreve e vi, aqui no caso, né, e vi Passárgada e vivi. Então só pelo fato dele descrever a expressão aqui e vivi durante alguns anos em Passárgada, não é um lugar utópico. Então não pode ser aí um lugar utópico, né, aqui no caso, né, da imaginação, né? Então só por essa expressão aí, tá bom? Então, por isso que também não é a letra C. Retifica as informações no senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico. Não seria, tá bom? D. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta em seu envolvimento com a literatura grega. Das mais fortes... Cuidado, né? Olha só a expressão no momento de profundo desânimo. Então, assim, não aqui no caso de seu envolvimento, aqui no caso de lembranças mais fortes, né? Olha só, mais de 20 anos no momento de profundo desânimo saltou o subconsciente de vou-me embora. Então, aqui, ó, senti a célula de um poema. Aqui no caso, ele também descreve um desânimo em relação a isso. Então, olha só, elas não passam de acidentes, né? Então não é um envolvimento aqui no caso, né? Fortes lembranças, né? Tem sim uma lembrança, mas olha só, tem oscilações, né? Como o caso aqui da extrema emoção também. Se você for analisar o poema, olha só, as montanhas, aí ele descreve, né? Para passar os verões, minha imaginação, tá, beleza. 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente o grito, vou-me embora para Passárgada, né? Aqui no caso. Imediatamente senti a sala do poema, peguei o lápis, mas o poema não veio. Então, olha só, não é somente resultar em fortes lembranças da juventude do poeta e seu envolvimento com a literatura grega. Ele tinha, sim, né? Olha só, uma imaginação, né? Olha só, quando tinha 15 anos e traduzia na classe do grego, né? Esse poema aí, que tinha a ver aí com a literatura grega. Mas não é aqui no caso a questão, né? Resumindo aqui, o principal objetivo da questão não é aqui no caso fortes lembranças da juventude do poeta e seu envolvimento com a literatura grega, né? Não se trata de fortes lembranças. Ele tem momentos de desânimo também, né? Olha só. Aqui no caso, quando ele descreve, né? Elas não passam de acidentes, não construiu o poema, ele construiu-se em mim, do subconsciente. Então, também tem algo aqui, né? De desânimo em relação a isso, né? Caso contrário, não teria relatado aqui no poema essas expressões, esses sentimentos que ele também sentia, né? Então, não pode ser aí somente fortes lembranças da juventude, beleza? Por isso aqui também que não seria a letra D. E olha só, remete um tempo de vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas.
não é a questão do poema aqui, não é o objetivo do poema também, né? Apesar dele relatar aqui, né, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava o sonho jamais realizado de uma bicicleta. O poema ele não descreve somente sobre desigualdades econômicas, aqui no caso, desigualdades sociais e econômicas. Né? Se você for analisar, o poema ele traz lembranças, né, sobre a cidade, aqui no caso de Passárgada. Então não é somente isso, ele não vai remeter aí, ele não vai estar marcado aí somente por desigualdades sociais e econômicas, não é esse o objetivo do poema. Então por isso que também não vai ser a letra E. Olha só, por que vai ser a letra A? Acontece de maneira progressiva. Por que maneira progressiva? Se você for analisar o começo do poema, né? Olha só, desculpa, engasguei. Olha só, quando eu tinha 15 anos, né, a maneira progressiva, quando eu tinha 15 anos, mais de 20 anos depois. Então, há uma progressão aí, né, ele vai acontecer de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Por quê? O poema, ele é assim, ele tem essa oscilação, como eu disse para vocês, né? Não é aquele poema de fortes emoções, né? Ele é natural e pouco intencional. Por quê? Ele descreve no começo, minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Passárgada e vivi durante anos, beleza. Aí depois, 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão, vou-me embora para Passárgada. Então, perceberam que ele acontece de forma progressiva, né? Quando tinha mais de 20 anos depois, desta vez o poema saiu quase ao correr de pena. Então, perceberam que ele acontece de maneira progressiva, né? Natural aqui no caso, e pouco intencional. Não é aquele poema de fortes emoções, né? Que aqui no caso você poderia aí perceber que o autor vai descrever aquele poema emotivo. Não, né? Até porque ele descreve momentos aqui no momento de profundo desânimo. Então, assim, não é aquela coisa expressiva, né? Forte. Mas, né? Aqui no caso é natural, né? É natural, progressivo e pouco intencional, né? Justamente por isso, por ter essas oscilações aí, né? De, como se diz, não de emoção, né? De sentimentos aí oscilados. Então a gente não pode descrever que é aquele poema, né? Cheio de emoção, porque tem oscilações. Justamente por isso, tá bom? Por isso que no caso que vai ser a letra A, tá certo? Vai acontecer de maneira progressiva, natural e pouco intencional, né? Em relação ao autor. Beleza? Então tá, gente. Espero ter ajudado vocês, né? Não deixem de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos os que estão inscritos. Bons estudos para vocês, né? Não deixem de estudar aí. E até o próximo vídeo, até as próximas resoluções das questões de linguagens, tá bom? Um abraço e até mais.